Você já ouviu falar de um homem que lutou com Deus e saiu mancando, mas saiu abençoado? Parece o começo de uma história inacreditável, né? Mas essa história aconteceu de verdade e está registrada na Bíblia. Um homem comum, cheio de falhas e contradições, enfrentou anos de conflitos, fugas, mentiras e dores, até o momento mais surpreendente da sua vida, uma luta real, física, com um mensageiro celestial. E ali, naquele encontro misterioso, no meio da noite, ele foi completamente transformado. Jacó. Esse era o nome dele. Mas depois daquela luta, ele recebeu um novo nome: Israel. E essa mudança não foi só de nome, foi de identidade, de coração, de destino. Mas calma, antes de chegar até essa luta tão famosa, precisamos entender quem era esse homem, de onde ele veio, por que enganava tanto e o que o levou a ser tão abençoado por Deus. Hoje você vai caminhar comigo pela incrível jornada de Jacó. Um caminho marcado por escolhas erradas, reencontros inesperados, sonhos reveladores e, acima de tudo, transformação. Se você já se sentiu longe de Deus, se já cometeu erros e pensou que não havia mais volta, essa história é para você. Mas fique até o final, para não perder nenhum detalhe. Vamos começar? Mas antes, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. O nascimento de Jacó e Esaú. O conflito começa no ventre. Antes mesmo de nascer, Jacó já estava envolvido em uma disputa. A história começa no ventre de Rebeca, sua mãe. A Bíblia nos conta em Gênesis 25, 22, que os dois bebês lutavam dentro dela. Assustada com aquela movimentação incomum, Rebeca buscou a Deus e o Senhor lhe revelou algo profético e profundo. Duas nações estão em teu ventre. Dois povos, desde as tuas entranhas, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Gênesis 25, 23. Jacó e Esaú. Irmãos gêmeos, mas tão diferentes quanto a luz e a escuridão. Esaú nasceu primeiro, ruivo e peludo. Jacó veio logo atrás, segurando o calcanhar do irmão. Ali já nascia um nome cheio de significado: Jacó, que pode ser traduzido como aquele que agarra o calcanhar, ou suplantador. Desde o primeiro respiro, ele parecia determinado a ultrapassar Esaú, a qualquer custo. Enquanto cresciam, essa diferença só aumentava. Esaú era caçador, homem do campo, amado por seu pai, Isaque. Jacó preferia ficar nas tendas, um homem mais calmo, querido por sua mãe. E assim, dentro da mesma casa, começou uma rivalidade silenciosa, alimentada por favoritismos e promessas divinas. Jacó carregava uma palavra profética sobre si, mas parecia disposto a forçar o destino com as próprias mãos. E isso o levaria a escolhas que mudariam sua vida para sempre. O engano da primogenitura, quando o desejo ultrapassa a ética. Jacó não era o primogênito, mas queria ser, e estava disposto a tudo para conquistar esse lugar. Certo dia, Esaú voltou do campo exausto e faminto. Ao sentir o cheiro de um guisado vermelho que Jacó havia preparado, implorou por um pouco daquela comida. Jacó, enxergando a oportunidade perfeita, fez uma proposta impensável: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Gênesis 25, 31. Esaú, dominado pela fome e pela impulsividade, respondeu: eis que estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Gênesis 25, 32. E assim, por um prato de lentilhas, ele entregou seu direito de herança. Mas para Jacó, não bastava a palavra. Ele queria a bênção oficial de seu pai, aquela que Isaque daria antes de morrer. E aqui entra Rebeca, a mãe que acreditava na promessa de Deus de que o mais velho serviria ao mais novo. Com Isaque já velho e quase cego,
Rebeca arquitetou um plano audacioso: disfarçar Jacó como Esaú, com roupas e até pelos de cabrito para imitar o irmão. A cena é tensa. Jacó entra na tenda, a voz trêmula, mas o cheiro e o toque enganando o pai. Isaque hesita, mas no fim abençoa Jacó como se fosse Esaú. Gênesis 27. Foi uma bênção conquistada por meio do engano. Jacó conseguiu o que queria, mas ao custo da confiança, da paz familiar e da fúria do irmão. E o preço dessa escolha estava apenas começando a ser cobrado. A fuga e o sonho em Betel, o encontro com o Deus dos céus. Depois do engano, o que restou para Jacó foi o medo. Esaú, furioso, jurou matar o irmão. Rebeca, temendo pelo filho mais novo, convenceu Isaque a enviá-lo para longe, à casa de Labão, seu parente em Harã. Jacó partiu sozinho, deixando para trás sua casa, sua mãe e tudo o que conhecia. Foi numa dessas noites de fuga, sob o céu aberto, com uma pedra como travesseiro, que Jacó teve um dos encontros mais marcantes de sua vida. Enquanto dormia, ele teve um sonho impressionante. Uma escada que tocava o céu, com anjos subindo e descendo por ela. E no alto da escada estava o próprio Deus. Gênesis 28, 12 e 13. O Senhor falou com Jacó. Disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido aquilo que te tenho falado. Gênesis 28, 13 e 15. Ao acordar, Jacó estava em choque. Disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Gênesis 28, 16. Ele chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. E ali, no meio do medo e da solidão, Jacó começou a entender que Deus não era apenas o Deus de seus pais, mas o Deus dele também. Anos de luta, o homem que foi enganado por outro homem. Jacó chegou à terra de Harã cansado, solitário e com o coração apertado. Mas ali, no meio de uma nova terra, ele viu pela primeira vez Raquel, filha de Labão. E foi amor à primeira vista. Jacó, emocionado, se apresentou a Labão e depois de um tempo propôs trabalhar 7 anos em troca da mão de Raquel em casamento. Gênesis 29, 18. 7 anos. Mas o texto diz algo lindo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias pelo muito que a amava. Gênesis 29, 20. Por amor, Jacó esperou. Por amor, ele se sacrificou. Mas no dia do casamento, veio a decepção. Na calada da noite, Labão enganou Jacó, entregando-lhe a filha mais velha, Lia, em vez de Raquel. Quando amanheceu, Jacó descobriu que havia sido vítima de uma trapaça. Ironicamente, ele, o enganador, agora era o enganado. Ao confrontar Labão, ouviu que na cultura local, a filha mais velha deveria se casar primeiro. E se quisesse Raquel, teria que trabalhar mais 7 anos, e Jacó aceitou. Foram anos difíceis. Jacó lidava com a tensão entre Lia e Raquel, com o peso do trabalho e com a astúcia de Labão, que constantemente mudava seu salário e tentava se aproveitar dele. Ainda assim, Deus o abençoava. Seus rebanhos cresciam, seus filhos nasciam. Sua história estava se desenrolando, mesmo no meio das dores. Jacó estava sendo moldado. O homem que fugira como enganador agora aprendia com suas próprias feridas. E a cada dia, Deus o estava conduzindo, ainda que ele não percebesse completamente. Raquel, Lia e os filhos, a formação de um povo. A casa de Jacó se encheu de vozes, lágrimas e disputas. A rivalidade entre Lia e Raquel foi intensa, marcada por ciúmes, inveja e uma constante busca por aprovação. Lia, apesar de rejeitada por Jacó, foi a primeira a dar-lhe filhos.
Ela teve Rúben, Simeão, Levi, Judá, e com cada nascimento, seu coração clamava por amor e atenção. Agora, meu marido me amará, dizia ela. Gênesis 29:32. Mas o amor de Jacó estava mesmo em Raquel, a mulher pela qual ele trabalhou 14 anos. Porém, Raquel era estéril, e isso a consumia. Ela chegou a dizer a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Gênesis 30:1. A tensão crescia. Ambas usaram até suas servas Bila e Zilpa para gerar filhos em seus nomes. Era como se a maternidade fosse uma batalha, um símbolo de valor na casa de Jacó. E assim, filhos nasceram. Muitos filhos, de Lia, de Raquel, de Bila, de Zilpa. Um a um, surgiam os nomes que mais tarde dariam origem às 12 tribos de Israel: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José. E mais tarde, Benjamim. De cada criança trazia uma nova dinâmica. Cada nascimento mudava algo na casa. Mas entre todos, José era o mais amado. Era o filho da velhice, o filho da mulher amada. E isso plantaria, lá na frente, as sementes de uma nova história marcada por sonhos, inveja e redenção. O que parecia apenas uma confusão familiar, Deus estava transformando em uma grande nação. Do ventre de disputas brotava a promessa. E mesmo com todos os erros, Deus estava tecendo o futuro. O retorno, a decisão de voltar para casa e a fuga de Labão. Os anos se passaram e Jacó se tornou um homem próspero. Mesmo servindo a um sogro manipulador como Labão, Deus não deixou de abençoá-lo. O rebanho de Jacó crescia, sua família se multiplicava, mas no fundo ele sabia, era hora de voltar. Deus falou com Jacó. Não foi uma simples ideia, foi um chamado, uma direção clara. Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Gênesis 31:3. Mas havia um problema. Labão não deixaria Jacó sair com facilidade. Ele se aproveitava do sucesso do genro, do crescimento do rebanho, das bênçãos que Jacó trazia. Jacó sabia que, se falasse abertamente, não sairia em paz. Então, ele decidiu fugir. Era um plano ousado. No momento certo, enquanto Labão estava fora tosqueando suas ovelhas, Jacó reuniu sua família, seus servos, todo o seu gado, e partiu. Partiu em silêncio, no escuro, sem avisar. Quando Labão descobriu, correu atrás deles com fúria. Era o fim de um ciclo e o começo de um acerto de contas. Mas antes que o confronto acontecesse, Deus interveio. Durante a noite, falou com Labão em sonho. Guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. Gênesis 31:24. Foi esse aviso divino que impediu uma tragédia. Ao encontrar Jacó, Labão o confrontou, mas não o atacou. Depois de um tenso diálogo, os dois fizeram uma aliança. Erigiram um marco de pedras e fizeram um pacto de paz. Jacó estava livre, mas agora ele enfrentaria um medo ainda maior. O reencontro com seu irmão Esaú, aquele de quem havia fugido, aquele que prometera matá-lo. E o coração de Jacó começou a bater mais forte. O encontro com Deus, a luta com o anjo e a transformação em Israel. O medo estava de volta. Depois de 20 anos, Jacó sabia que estava prestes a reencontrar Esaú. E a última lembrança que tinha do irmão era uma ameaça de morte. O coração dele se apertava. Então, Jacó enviou mensageiros à frente, com presentes e palavras de humildade. Mas os mensageiros voltaram com uma notícia aterrorizante. Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens. Era isso. O passado havia alcançado Jacó. O medo o envolveu como um manto pesado. Ele dividiu sua caravana em grupos,
esperando que se um fosse atacado, o outro escapasse. Fez orações sinceras, clamando pela misericórdia de Deus. Mas no fundo, ele sabia, precisava de algo mais. Naquela noite, Jacó ficou sozinho e foi ali, na escuridão silenciosa do vale de Jaboque, que algo extraordinário aconteceu. Um homem misterioso surgiu e lutou com Jacó. Sim, eles lutaram a noite toda. Não era uma briga comum, era uma batalha espiritual. Jacó, pela primeira vez, estava enfrentando a si mesmo. Suas culpas, suas mentiras, seus medos, sua velha identidade. A certa altura, o homem tocou a coxa de Jacó e ele ficou manco. Mas mesmo ferido, Jacó não desistiu. Não te deixarei ir se não me abençoares. Gênesis 32, 26. Ele gritou com lágrimas nos olhos. Então veio a resposta divina. Teu nome não será mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis 32, 28. Ali, no meio da noite, Jacó foi transformado. Já não era o enganador, era agora Israel, aquele que luta com Deus e vence. Quando o sol nasceu, ele estava mancando, mas por dentro estava inteiro. Estava pronto para enfrentar seu passado, e Esaú estava logo adiante. O perdão, o reencontro com Esaú e o milagre da reconciliação. Imagine só a cena. Depois daquela noite de luta intensa, Jacó segue seu caminho com o coração pesado, mas agora cheio de uma esperança nova. Ele sabe que a qualquer momento vai reencontrar Esaú, seu irmão, o homem que há anos quer sua vida. Esaú se aproxima com 400 homens, como a notícia já havia avisado. O medo bate forte no peito de Jacó, mas agora algo mudou dentro dele. Ele não é mais o jovem enganador cheio de medo, é Israel, aquele que lutou com Deus e venceu. Quando os irmãos finalmente se veem, o que você espera? Um grito, um confronto, um rancor guardado por tanto tempo? Não. Esaú corre para Jacó, abraça-o e os dois choram juntos. É um momento de perdão, de cura, de recomeço. Gênesis 33, 4. Jacó, que por tanto tempo viveu no medo, agora experimenta o milagre da reconciliação. Ele percebe que o passado, por mais difícil que seja, não precisa definir o futuro. E que o amor pode vencer até as feridas mais profundas. Esse reencontro nos mostra que mesmo quando pensamos que tudo está perdido, Deus pode transformar o impossível em paz verdadeira. Jacó aprendeu que enfrentar nossos medos e pedir perdão não é sinal de fraqueza, mas de coragem e fé. E a vida então segue seu curso com promessas e bênçãos. O legado de Jacó, as promessas e a fundação de uma nação. Jacó não foi apenas um homem que viveu muitos altos e baixos. Ele foi o ponto de partida de algo muito maior do que ele poderia imaginar. Ao longo de sua vida, ele carregou consigo as promessas de Deus que não se limitavam a ele, mas que se estendiam para toda a sua descendência. Lembra quando Deus apareceu a Jacó em Betel, prometendo que sua família seria numerosa como as estrelas do céu? Gênesis 28, 13 e 15. Essa promessa não era só para um momento, era para toda uma geração que viria depois dele. E de fato, Jacó se tornou o pai das 12 tribos de Israel, que deram origem ao povo escolhido por Deus. Nos seus últimos dias, Jacó abençoou cada um de seus filhos, reconhecendo suas características, seus destinos e a missão que cada um teria naquela história grandiosa. Gênesis 49. Foi ali que ele lançou sementes para o futuro, mostrando que mesmo as dificuldades e os conflitos fazem parte do processo para algo maior acontecer. O legado de Jacó é um convite para a gente também confiar nas promessas de Deus, mesmo quando a jornada parece cheia de incertezas e desafios.
Ele nos ensina que nossas lutas, nossas vitórias, nossos reencontros e perdões têm um propósito. E assim, a história de Jacó segue viva, não só nas páginas da Bíblia, mas na vida de cada um que escolhe acreditar, lutar e crescer.